Olá, simuladores, bem-vindos ao canal Simular. Sintam-se todos em casa. Aqui com vocês o professor Celso e neste vídeo irei mostrar a diferença entre o tempo total da simulação e o passo de tempo. Estou aqui com o PSIM 12, cujo link consta na descrição aí do vídeo, e quero agradecer aos desenvolvedores que gentilmente me cederam a licença para fins didáticos. Para me ajudar a explicar a diferença entre esses dois tempos, né, o tempo total e o passo de tempo, vou utilizar aqui uma fonte de tensão que representa o tempo, é a fonte Time, que se encontra nesse caminho aqui, Elements, Source, Time. Vou mostrar aqui para vocês, Elements, Sources, que são fontes, e Time. A saída dela é uma tensão, então por isso estou usando aqui uma ponteira de tensão para medir. E ela vai representar o tempo, ou seja, o que seria 1 segundo representando na saída dela, vai sair aqui como 1 volt, 2 segundos, 2 volts e assim sucessivamente. E também vou usar o Simulation Control, que é esse reloginho aqui que nós temos que colocar sempre nas nossas simulações. Ele se encontra nesse caminho aqui, Simulation Control. Vou mostrar aqui, Simulation Control, certo? É o controle da simulação. Essa função tempo, timer, em inglês, ela não tem parametrização. Perceba aqui que só tem o nome da fonte e, como eu já falei em outros vídeos, não é interessante mudar o nome das fontes de tensão. Então, como é que eu parametrizo o tempo de simulação? Aí nós temos que usar o Simulation Control. No Simulation Control, aqui no PSIM 12, ele tem essas variáveis que estão mostradas aqui, que depois a gente vai detalhar todas elas ao longo dos próximos vídeos. Mas hoje nós vamos nos ater a basicamente duas, que são o time step, traduzindo do inglês, quer dizer passo de tempo, e o tempo total, que é o total time aqui em inglês. Supondo que você montou um circuito, esse circuito seja de um acionamento de um motor. No mundo real, ele demore 1 segundo para sair da velocidade zero até a velocidade de regime se estabilizar. Então você precisa aqui na simulação também utilizar de 1 segundo. Você precisa de 1 segundo, então é o seu total time. É o tempo total da simulação para mostrar esse fenômeno físico que está acontecendo no mundo real. Então o total time é isso. Ele vai variar de acordo com o que você estiver simulando. Quando que você esteja simulando um circuito resistivo indutivo, em que o transitório desse circuito normalmente é um transitório bem curto. Então, total time só vai ser o necessário para vencer esse transitório e entrar em regime permanente. E o que é o passo de tempo? O passo de tempo é o seguinte: o PSIM é um software e ele trabalha com, digamos assim, pequenas amostras de algo que é analógico. Então, por exemplo, vamos supor que a velocidade de um motor, né? Se você fosse medir essa velocidade, nessa partida você vê que ela ia começando de zero, passando pela fase transitória e entrando em regime permanente. Se você montasse um gráfico aí em função do tempo, você teria um gráfico analógico. Mas aqui nós estamos num software e softwares são digitais, né, para o mundo dos computadores. Então, para representar esse algo analógico, ele tem que quebrar esse tempo em pequenos intervalos. Né? Então, o time step, ou passo de tempo, são esses intervalos em que você está quebrando a informação analógica para o mundo digital. Então, no caso aqui, nós temos aqui um passo de tempo de 1 é menos 005. Isso aqui é a linguagem de engenharia que quer dizer 1 vezes 10 a menos 5. Ou seja, temos aqui 10 microsegundos. Ou seja, esse meu 1 segundo, a cada 10 microsegundos, é como se eu tivesse uma amostra. Então, eu vou simular aqui. Podemos perceber aqui, ó, o total time está aqui, ó, 1 unidade de segundo. Então, está aqui, que eu estou simulando 1 segundo. Só que o passo de tempo a gente não vê aqui ele. Certo? Porque, como eu disse, a cada 10 microsegundos é como se tivesse uma amostra. Então, o tempo aqui ele está como uma reta
Mas na verdade ele não é uma reta, né? Ele é como se fosse a cada 10 microsegundos um pequeno degrau para poder representar essa função tempo. O teorema da amostragem diz, né, e eu vou deixar o link de uma explicação do teorema da amostragem, ele diz que um sinal analógico, quando ele é amostrado, ele pode ser recuperado se a taxa de amostragem for maior que 2 vezes a frequência desse seu sinal. Né? Como aqui o nosso tempo ele não tem uma frequência, ele é um sinal que completamente crescente, ele não tem, digamos assim, uma repetição. Então, se eu estou simulando 1 segundo, eu precisaria de pelo menos uma amostragem de meio segundo. Então, por exemplo, eu vou botar aqui no time step meio segundo. Vocês vão ver que o PSIM não vai mostrar essa informação, ele não vai conseguir mostrar essa informação. Então, ó, não tem nada aqui. Tá? Mas se você colocar um pouquinho menor que meio segundo, então vamos botar aqui, ó, 4,999. Então o PSIM já vai ser capaz de recuperar parte dessa informação, porque veja, o intervalo antes de meio segundo aqui, ele perdeu essa informação, ele só conseguiu me recuperar de meio segundo até 1 segundo. Então, se você aumenta demais o passo de tempo, você perde informação. Então, um passo de tempo muito grande, a gente perde informação. Tá? Então, a gente precisa de um passo de tempo menor. Então, vou botar aqui, por exemplo, 0,1. Ou seja, quer dizer que em 1 segundo eu tenho 10 amostras. Eu vou ter 10 amostras aí. Então, vamos simular. Então, perceba, ele simulou, mas ó, perdi aqui a primeira amostra, aqui, do 0 ao 0,1. Certo? Então, é uma informação que eu perdi na minha recuperação do sinal analógico. Certo? Então, o ideal é quanto menor o passo de tempo, mais preciso a sua simulação. Agora, qual é o problema? Um passo de tempo muito pequeno, sua simulação vai demorar muito. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 1 vezes 10 a menos 5, como estava antes. Tá? Então, perceba que aí essa informação inicial aqui, ó, praticamente eu já tenho ela, né? Se a gente der um zoom aqui, claro que a gente vai ver que inicialmente eu não tenho essa informação, eu teria que dar um zoom maior ainda aqui, certo? Não vou fazer isso. Mas eu já consigo uma recuperação boa da informação que eu quero. E, segundo aqui o PSIM, na minha máquina aqui, ele demorou 1 segundo para simular. Se você botar um passo de tempo menor, sua simulação vai ser mais precisa. Em compensação, ela já vai demorar um pouco mais. Perceba que minha simulação está demorando já, passou aí de 4 segundos. A minha máquina demorou 6 segundos. Então, essa informação está mais precisa, mas demorou mais para simular. Se você botar um passo de tempo menor ainda, vai demorar mais ainda. Aqui ó, já vai ser bem mais demorado. Né? Eu vou dar um stop aqui na simulação. Essa é a diferença entre o tempo total, que a gente controla aqui pelo Simulation Control. Ele é o tempo total da sua simulação e ele visa representar por meio de um software algo que acontece no mundo real. E o passo de tempo é em quantos intervalos de tempo eu vou quebrar esse meu tempo total. Quanto menor o passo de tempo, mais precisa a simulação, mas ela demora mais. E como a gente determinar esse passo de tempo? Para isso você precisa ver qual a sua maior frequência na simulação. Por exemplo, aqui nessa simulação minha eu não tenho nenhuma frequência. Mas digamos que você fosse simular o chaveamento de algum inversor ou algum dispositivo eletrônico. Então, normalmente esses chaveamentos eles operam em frequências altas, tipo 5.000 Hz, ou 10.000 Hz, ou 20.000 Hz. Então, essa sua frequência é alta. Então, seu passo de tempo tem que ser capaz de capturar essa frequência. Então, para isso, você tem que fazer o quê? Eu vou abrir aqui a calculadora e a gente vai calcular um passo de tempo. Então, suponha que sua maior frequência na simulação, num chaveamento, por exemplo, seja 20.000 Hz. Então, você tem que achar o período de uma amostra desse seu chaveamento. Então, você vai pegar 1 dividido por 20.000. Então, seu período é isso aqui. Então, seu passo de tempo teria que ser
pelo menos 2 vezes menor que esse período para poder você capturar essa informação. Eu indico que seja 10 vezes menor. Então, sua maior frequência, você achou o período, então você vai lá e divide por 10. Então, esse seria um passo de tempo. Quer dizer que naquele período menor que você tem de informação, você vai ter 10 amostras, certo? Então, eu indicaria pelo menos 10 amostras, né? Há trabalhos que indicam até mais amostras, você pode botar 100 amostras, né? Eu normalmente uso 100 amostras, certo? Então, eu dividiria por 10 mais uma vez aqui. Então, esse aqui seria o meu passo do tempo. Então, se eu tenho uma frequência de 20.000 Hz, então você pega 1 dividido por 20.000, esse é o seu período, e eu divido por mais 100, porque eu quero em cada período ter 100 amostras, então esse seria o meu passo de tempo. Então, ficamos por aqui nesse vídeo, espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.